Olá, graça e a paz, que o nosso Deus possa estar abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Estamos aqui para compartilhar mais uma palavra da parte de Deus e gostaríamos, nesse momento, de estar compartilhando sobre coisas novas e sobre coisas velhas. Então, é importante nós procurarmos discernir os tempos, os dias que estamos vivendo. Cada época, ela possui as suas tendências. Por isso é importante nós sabermos qual é a vontade de Deus para os dias que nós estamos vivendo. Qual é a postura que nós precisamos ter diante dos desafios, diante de coisas que precisamos romper. Então eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que se encontra aqui no livro de Levíticos, capítulo 26, a partir do versículo de número 10, que diz assim: Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Eu gostaria também de ler numa outra versão, que diz assim: Você ainda estará comendo a colheita do ano passado, quando terá que movê-la para dar lugar à nova. Então, o texto aqui está se referindo a um ponto de troca. Chega um momento que precisa haver uma substituição, é preciso trocar algumas coisas. Então, eu gostaria de estar meditando com vocês aqui nesse momento sobre algumas coisas. Este é o ponto de troca. Troca significa o ato de dar uma coisa e receber outra, e é onde uma coisa é substituída por outra. Eu acredito que nós estamos vivendo uma colheita que está antecedendo uma outra colheita que virá. Existem muitas coisas que hoje estão acontecendo e eu tenho dito uma coisa recentemente. Os prazos, eles estão vencendo. Algumas coisas, elas estão vencendo. Depois de muitos anos de vivermos coisas repetitivas, coisas que insistem em permanecer do mesmo jeito, onde não há mudanças. Então é importante o nosso discernimento e a nossa compreensão sobre os tempos que o Senhor estabelece para as nossas vidas. Então eu acredito que nós estamos vivendo uma colheita, depois de tudo que vivemos em relação a várias situações, que está antecedendo uma outra colheita que está por vir. Então, continuando. A palavra troca vem da palavra mudança, que descreve o processo de algo alterando a sua forma, função, localização e propósito. Então é importante nós estarmos prestando atenção nos sinais. Por exemplo, Isaías, no capítulo 43, ele vai dizer: Eu estou fazendo uma coisa nova. Por acaso não a percebais? Então Deus, ele trabalha com a percepção do homem. Eu preciso perceber quando algumas coisas estiverem acontecendo. Eu preciso procurar perceber quando tiver algumas alterações, algumas coisas diferentes, porque o próprio texto de Isaías 43 vai dizer: Eis, estou fazendo uma coisa nova, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que isso significa? Que o Senhor iria acrescentar novos elementos nos cenários. Então, preste atenção. Será que existem algumas coisas diferentes que têm acontecido nos últimos dias na sua vida? Isso a gente perceber. Algumas coisas, elas estão diferentes. Porque enquanto as coisas só se repetem, não podemos considerar que Deus está agindo, que há uma intervenção de Deus. Mas quando existem novos elementos, algumas coisas diferentes do que sempre foram, estiverem ocorrendo, é onde Deus precisa que haja uma percepção da nossa parte. E este é o sinal que Ele vai estar fazendo uma coisa nova. Continuando. Pode ser desconfortável em uma temporada do desconhecido abrir mão do que é familiar. Eu chamo isso de coisas intocáveis.
o que é intocável para você. Então, quando nós estivermos vivendo esses dias de mudanças, dias de transições, dias de troca, dias de mudança de colheitas, é importante nós entendermos isso. Há uma tendência nossa a se agarrar àquilo que é familiar, aquilo que sempre funcionou, aquilo que sempre deu certo, aquilo que nos acostumamos, nos agarramos àquilo. Então, o que seria algo intocável para você? Que às vezes nós não queremos que o Senhor mexa, mas a novidade, ela passa por isso, por essas alterações, até naquilo que é intocável para nós. Continuando, você só vai usar o que funcionou em algum momento da sua vida porque é o que faz sentido. Então, algumas pessoas, elas só sabem viver de uma maneira, só sabem fazer determinado tipo de coisas porque é o que faz sentido. É o que sempre funcionou, é o que sempre deu certo. Mas se Deus estiver nesses dias querendo mudar isto, então preste atenção. Enquanto o novo surge, o antigo muitas vezes ainda coexiste com ele, criando uma tensão entre o que foi e o que será. Então existem algumas coisas que elas estão surgindo. Então às vezes o novo está surgindo, mas o antigo ainda coexiste, ou seja, ele ainda permanece. Não é o fato de algo novo estar acontecendo que o antigo, o velho, é eliminado totalmente. Ele ainda muitas vezes vai permanecer. Isso é transição. E algumas transições, elas às vezes são mais rápidas e às vezes algumas são mais prolongadas do que outras. Então, enquanto o novo surge, o antigo muitas vezes ainda coexiste com ele, criando uma tensão entre o que foi e o que será. Quem sabe, dentro dessa troca de colheitas, nós estamos vivendo uma tensão entre o que já foi, o que já aconteceu, o que já funcionou e o que nos trouxe até aqui, mas que não será suficiente para nos levar daqui para frente. Então, essa é uma tensão que, às vezes, muitas pessoas estão vivendo hoje, entre o novo que está surgindo e o velho que insiste em permanecer. O que está acontecendo espiritualmente, os avanços, mudanças e transições, muitos reprimiram suas emoções e estado de alma. Eventualmente, isso os esmagou, porque eles não estavam administrando o processo do coração ou valorizando tanto quanto o processo espiritual. Às vezes nós vamos reprimindo algumas coisas dentro de nós, por vergonha, por querer não demonstrar fraqueza, e muitos reprimiram aquilo que sentiam, e parece que hoje se sentem sufocados, não conseguem respirar direito. Foi porque você guardou muita coisa. Isso reprimiu os seus sentimentos e às vezes, o que acontece? Nós valorizamos muito os processos espirituais, mas esquecemos de administrar o nosso coração. E às vezes você cresceu espiritualmente muito, mas o teu coração não acompanhou esse processo. Às vezes houve uma dedicação às questões espirituais, à oração, à meditação da palavra, ao jejum, e você cresceu. Às vezes eu estou falando para pessoas aqui que os dons começaram a aflorar, houve um desenvolvimento na sua parte espiritual, mas o processo do coração não acompanhou. Parece que o nosso coração ele ficou para trás em relação a algumas coisas que, embora o crescimento espiritual estivesse acontecendo, parece que o nosso coração ainda ficou preso, agarrado em algumas questões mal resolvidas dentro de nós. E isso hoje tem atrapalhado muitas pessoas de prosseguirem daqui para frente, porque não cuidaram do coração na mesma medida que investiram na sua vida espiritual. Então é importante nós procurarmos discernir isso aqui. Nem sempre a minha vida espiritual
o meu desenvolvimento espiritual, o nosso coração, ele acompanha isso. Então, mais do que nunca hoje é importante nós compreendermos uma coisa. Às vezes, os nossos sentimentos terão que acompanhar as nossas decisões. Nós vamos ter que tomar hoje decisões, ainda que estejamos sentindo ao contrário. Então, nem sempre os meus sentimentos, eles vão me fazer tomar decisões. Mas quando nós temos a clareza, a compreensão de que é um tempo de rompimento, é um tempo de troca. A colheita velha precisa dar lugar à colheita nova. Então é preciso tomar decisões, ainda que os nossos sentimentos sejam contrários a isso, ou não estejamos sentindo nenhuma vontade de fazer isso. Mas nós temos que fazer uma escolha. E os prazos, eles estão vencendo. Então, para concluir, você ainda estará comendo a colheita do ano passado, quando terá que movê-la para dar lugar à nova. Bem-vindo ao tempo de troca. E que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.